Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos apresenta para esta quarta-feira da quarta semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, versículos de 8 até o 15, que nos diz assim: Isto diz o Senhor: Eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra de salvação. Preservei-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa, para dizer aos que estão presos: saí, e aos que estão nas trevas: mostrai-vos. E todos se alimentam pelas estradas, e até nas colinas estéreis se abastecem. Não sentem fome nem sede, não os castiga nem o calor nem o sol, porque o seu protetor toma conta deles e os conduz às fontes de água. Farei de todos os montes uma estrada, e os meus caminhos serão nivelados. Eis que estão vindo de longe, uns chegam do norte, do lado do mar, e outros da terra de Sinim. Louvai, ó céus, alegre-te terra, montanhas, fazei ressoar o louvor. Porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Disse Sião: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu de mim. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Que bonito, né, gente? Vamos lá meditar um pouquinho desse texto. Primeiro, eu preciso te explicar alguns contextos para clarear o contexto da época que a gente está vivendo, tá bom? Senão as coisas não vão fluir muito bem. O livro do profeta Isaías, ele tem 3 partes claríssimas em sua divisão. A parte número 1, ela vai desde o capítulo número 1 até o capítulo 40. São 40 capítulos, onde nesse texto a gente sente a tensão, o profeta Isaías mostrando que está com medo dos impérios vizinhos, especialmente a Assíria e a Babilônia, de invadirem a região ali de Jerusalém. Do versículo 40 até o 55 já aconteceu a invasão. E nessa invasão, o Império Babilônico invade a região de Jerusalém, destrói o templo e leva algumas pessoas para o cativeiro na Babilônia. E aí, é nesse momento que nós estamos vendo o texto de hoje. Nesse tempo, o profeta começa a falar de um tal de um servo do Senhor, servo de Javé, onde tem 4 cânticos. Como curiosidade, já quero colocar para vocês que na Semana Santa a gente vai escutar esses 4 cânticos bem direitinho e aprofundar aqui no canal. E o que acontece? Dentro desses cânticos que aparecem aqui, os cânticos do servo sofredor, esse servo, ele aparece com a ideia de que vem trazer, podemos dizer assim, uma novidade. Trazer, podemos dizer assim, a salvação do próprio Deus. Então sempre tem essa pergunta, né? Que salvação é essa proposta por Deus? Quem é esse servo? Ele não tem nome. Era apenas uma estratégia de Deus inspirando o coração do profeta para dizer assim: diga a esse povo que eu vou enviar alguém. Diga a esse povo que a esperança não se apague. Claro que depois a gente vai entender que esse servo tem todas as características de Jesus Cristo. Mas o foco da leitura não é falar de Jesus agora, então vamos com calma aqui. Começa dizendo no versículo 8, né? Eu atendo teus pedidos e te ajudo na obra de salvação, né? Ou seja, Jesus escuta a oração do povo. Ele está querendo dizer isso: eu escuto vocês, eu ajudo vocês. Eu preservei, por exemplo, a aliança que eu tenho com vocês, né? E tudo isso para que vocês possam dizer aos presos, aos que estão nas trevas: podem sair, podem se mostrar. É mais ou menos isso que ele está querendo colocar. E aí depois, continuando o texto, você vai começar a perceber a cena dessa libertação que aconteceria com o povo. Porque ele vai dizer o seguinte: vão se alimentar pela estrada, ou seja, não vão passar fome, né? Até nas colinas estéreis, ou seja, que não existiam água, vai sair água delas como fonte. Ninguém vai sentir fome, ninguém vai sentir sede, nem o calor vai atacar vocês, nem o sol, nada vai acontecer. Então o texto começa a dizer assim: vocês estão sofrendo no exílio babilônico, vocês estão sofrendo aqui na Babilônia, fora da terra de vocês, longe da terra de vocês, tenham calma. No tempo certo eu vou libertá-los. No tempo certo eu vou enviar o meu servo. E ele vai trazer vida para vocês. Ele vai trazer comida, vocês não vão ter fome, vocês não vão sofrer no calor, nada disso vai acontecer.
E aí ele começa dizendo no versículo 14 algo bem interessante, né? O Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Ou seja, quando ele fala disse Sião, Sião é o nome do monte a qual Jerusalém estava construída. Então nessa destruição toda que a Babilônia fez, ele está dizendo assim, vocês pensaram que eu tinha abandonado vocês? Vocês pensaram que eu tinha esquecido de vocês? Aí o próprio Deus fala, uma mãe esquece do filho pequeno? Não. Quanto mais Deus. Se uma mãe não esquece, quanto mais Deus esqueceria da gente. E aí, gente, à luz desse texto, eu tenho duas perguntinhas para fazer a vocês. Pergunta número 1. Confiamos no tempo de Deus? Às vezes nós estamos como povo no cativeiro da Babilônia. Será que a gente confia que no tempo certo Deus vai nos libertar? Será que a gente confia que no tempo certo Deus vai agir? Será que a gente confia que no tempo certo Deus vai mostrar a sua mão poderosa agindo em nossa vida? Será que a gente confia que no tempo certo Deus vai realmente aliviar o nosso sofrimento? Aliviar a nossa dor? Vai limpar as nossas lágrimas? Será? Segunda coisa. Você já se sentiu alguma vez esquecido por Deus? Já achou que Deus te abandonou? Já achou que as suas orações não faziam sentido? Já achou que, parece que eu rezo, tem até gente que fala assim, né? Quanto mais eu rezo, mais aparece assombração. Ou seja, quanto mais eu rezo, mais aparece provação, mais aparece batalha, mais aparece luta. Será que a gente está exatamente nessa dinâmica, né? E aí vai batendo uma tristeza no nosso coração, porque, meu Deus, eu confio tanto nele, eu faço tanta coisa. Será que em algum momento você já passou por isso? Eu quero dar uma receita para você. O silêncio de Deus não quer dizer que Deus esqueceu da gente. O silêncio de Deus não quer dizer nada disso aí. Às vezes Deus fica calado para que Ele possa nos mostrar que a gente ainda tem força. Uma prima minha uma vez dizia para mim assim, Lucas, uma vez eu cheguei no fundo do poço, eu descobri que lá no fundo do poço ainda existia uma região subterrânea. Lá não era fundo. Outra vez eu li na internet alguém falando assim, é quando estamos no fundo do poço que a gente tem impulso para poder pular e sair dele. Às vezes Deus nos permite, não é que Ele quer, que a gente chegue no fundo do poço para que a gente perceba que a gente tem força para subir. Só que nem a gente sabia. Ele quer mostrar para a gente, Ele quer nos educar, Ele quer nos ensinar. Você ainda pode, você ainda é capaz, não desista. Que a gente possa ter a confiança certa de que Ele não nos abandonou. No tempo certo Ele vai agir. E é como o texto diz, se uma mãe não esquece, imagina Deus. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho, também nesta quarta-feira. Até já.